Nós vamos voltar para o povo saindo do cativeiro, saindo da escravidão. O povo judeu ficou escravo no Egito. Eram escravos, construindo casas para cidade celeiro, Pronto. Pitom e Ramesses lá. Então, e maltratados, tá? E maltratados. Ao ponto do faraó dizer, olha, vocês têm que bater uma meta. E eles estavam batendo a meta. Agora, só é o seguinte, vocês vão ter que bater a meta, mas vocês não vão receber mais a palha. Agora vocês vão ter que buscar a palha para botar a palha no tijolo. Então, e vão ter que continuar batendo meta. E sendo maltratados, chicoteados, até que Moisés, com aquela história toda, das pragas e tal, leva eles para o deserto. Um deserto que podia ter passado 40 dias para fazer essa travessia. Da escravidão para a terra prometida. Mas passaram 40 anos. E eu costumo dizer que foi o orgulho. O deserto simboliza a dor. O deserto financeiro, isso é usado hoje como figura de linguagem. O deserto financeiro, o deserto conjugal, o deserto da saúde, o deserto familiar, deserto. Quanto tempo você precisa para sair do deserto? Eles precisaram 40 anos. Olha que interessante. Eu vou pedir o pessoal da produção para colocar um mapa para vocês aqui. Vocês estão vendo aqui um mapa do Egito. Aqui do lado você tem o Egito. Do outro lado você tem Canaã, que corresponde ao atual Estado de Israel. E entre os dois você tem essa península chamada Península do Sinai. Foi nessa Península do Sinai que o povo de Israel ficou 40 anos dando volta. Zigue-zague. Se você sair lá da região do Egito, do delta do Nilo, até Israel, daria um mês aproximadamente, cerca de 40 dias. Vamos arredondar. Levando-se em conta que estavam com mulheres, crianças, demoraram 40 anos. Vamos botar 100 dias. Mas nem precisaria disso. Mas nem precisaria. Mas o 40 dias virou 40 anos. Algumas coisas que a gente aprende aí para entrar até nesse tema do orgulho, que eu achei muito bem colocado você puxar aí. Interessante que quando o povo liberta o povo, quando é que Deus deu a lei para os judeus ali, os hebreus? Quando eles estavam no Monte Sinai. Isso. Interessante. Os 10 mandamentos não foram dados para escravos, mas para libertos. Uau. Deus não dá a lei nem os seus mandamentos para quem está escravizado. Por isso que os mandamentos de Deus não escravizam. Uau. Paulo fala, a lei é boa e o mandamento é bom. Deus não dá mandamento para quem é escravo, Deus dá mandamento para quem ele libertou. Uau. A ordem para quem libertou. Só que aí nós temos um problema que tem a ver com o orgulho. Deus tirou o povo do Egito, mas o povo não deixou o orgulho. Não deixou o orgulho, não deixou o Egito sair de dentro deles. Eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Paulo, numa parte da teologia chamada soteriologia, que é quando a gente estuda a história da salvação, há 2 fases o nosso processo de redenção. 3 fases, na verdade. A primeira fase é quando nós somos justificados pela fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, porém de Deus, nem de obras para que ninguém se glorie. Quanto tempo eu preciso para ser justificado pela fé em Deus? Nanosegundo. Nanosegundo. Eu aceitei a Cristo como Salvador pessoal, a veste da justiça dele está sobre mim. Tá certo? Nesse momento, Deus me tira da lama. Aí vem o segundo processo, a santificação. Qual é a diferença da santificação para a justificação? Na justificação, Deus me tira da lama. Na santificação, limpa. Deus tira a lama de mim. Uau. E o terceiro capítulo desse processo é a glorificação, que é quando Cristo vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, e nós tivemos um corpo transformado à semelhança da sua glória, etc. Então, justificação, santificação, glorificação. Agora, mesmo que Deus me justifique, se eu não deixar que ele tire a lama de mim, não adianta. Não adianta. Eu vou continuar sujo. E aí tem um problema muito sério, Paulo. Por que as pessoas não deixam Deus tirar a lama? Por causa do orgulho. E por que o orgulho? Isso é uma coisa boa. É porque o orgulho é apenas um outro mecanismo que o diabo e o pecado implantaram em nós para evitar a cura. O orgulho, no dicionário espiritual, não no dicionário da língua portuguesa, no dicionário espiritual, o orgulho e o medo são sinônimos perfeitos. Uau. Porque é o medo. A Bíblia fala, ora, no amor não existe o medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Todo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então vou dar um exemplo, o pessoal vai entender. Quando você era criança, que você machucava, naquela época que o mertiolate ardia, a dor da cura é tão grande
que você fica com medo, e o que você fazia? Não, mãe, já sarou. Escondia. Já sarou. E sopra, enche de bactéria aqui, já sarou. Não sarou nada. Aí você fala, mãe, não precisa mais, não quero mais, não quero mais. Se você sabe que sua mãe vai vir para te repreender, não quero mais. Remédio amargo eu não quero. Não quero. O medo te faz virar o bico e falar, não preciso disso aqui. Porque o medo da cura, o medo da salvação, o medo de Deus. Aí você fica ali na sua pocilga. Você não sai do Egito, mesmo que Deus tire você de lá. Quer um exemplo análogo disso? O filho pródigo. Muita gente, quando prega a parábola do filho pródigo, você deve conhecer em casa, né? O pai tinha 2 filhos, o mais novo falou, pai, me dá a minha parte dos bens, gasta tudo e vai viver depois como prostituta, e depois que acaba todo o dinheiro e tem uma fome, ele vai cuidar de porcos. Muita gente pensa que a conversão do filho pródigo se deu quando ele estava lá na pocilga, no meio dos porcos, que ele fala, vou me levantar e voltarei para o meu pai. Não. Até naquele momento o orgulho estava tão forte que ele fala o seguinte, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com abundância? Irei e direi, pai, não sou digno de ser chamado teu filho, trate-me como um dos teus trabalhadores. Essa expressão parece uma humildade muito grande, foi um orgulho. Eu não vou te pedir desculpa. Não vou te pedir desculpa, não quero. Então me trate como empregado, mas eu não te peço desculpa. E até esse empregado é interessante. Você tem 3 palavras para empregado ou servo em grego. Você tem a palavra doulos, tem a palavra paides, que é a mesma palavra também para criança, e a palavra mistios. Doulos é o servo empregado de um modo geral. O paides é aquele que fica na família há anos. E até quando o homem morre, ele é quase tratado como um filho, que já está há anos ali. Uhum. O mistios, sabe qual que é? É aquele trabalhador sem vínculo empregatício. É aquela pessoa que você contrata só por uma coisinha e vai embora. Vamos supor que você comprou uma casa. Um freelancer. Freelance. Comprou uma casa, aí você quer fazer uma limpeza pesada, você contrata uma empresa, eles trazem o pessoal, eles fazem aquela limpeza lá, você paga a diária, eles vão embora e acabou. Você não sabe nem o rosto. Sabe qual dos 3 que ele pede para ser, em grego? Ele não pede para ser um doulos, ele não pede para ser um paides, ele pede para ser um mistios. Uau. Um frila. Olha, não precisa me tratar como filho, não. Um frila, tá bom. Aí o pai que quebra tudo isso fala, não, vem cá, você vai ser filho. Você é filho. Você é filho, aceita. Então, o conselho que eu dou para as pessoas é o seguinte, o primeiro passo para você vencer o orgulho não é ser humilde, é vencer o medo. Porque o medo é que te empurra para o orgulho. É o medo que te faz achar que você não precisa de Deus para cuidar da sua vida. É o medo de ser rejeitado novamente. É o medo, para voltar ao tema do método CIS apenas como ilustração, é o medo que não te permite se entregar. Uhum. Porque não vai funcionar nada. Se você fizer toda aquela vivência e ficar pensando em outra coisa, não vai funcionar. É um medo. Quando Deus se aproximou do Jardim do Éden, Adão e Eva ficaram com medo. E o que eles fizeram? Folhas de figueira para cobrir a nudez deles. Olha o orgulho. Ao invés de correr, Deus, a gente pecou, por favor, perdão, estamos pelados e com medo. E se a gente olhar, a gente resolve o problema. E olhar um pouco antes, o que acontece? Bem antes, o diabo quer ser Deus. Uhum. E Deus, o diabo era um anjo, louvor, bonito, belo, poderoso, e Deus sai daqui e 1/3 dos anjos foram embora com ele, expulso ao derredor da terra. Uhum. O diabo foi expulso por orgulho. Orgulho. E aí vem o diabo, que eu considero que é o próprio orgulho, ele fala no ouvido de quem? Da mais frágil, Eva. Eva, vai lá no meio daquele jardim e come a fruta. Aquela fruta lá é a fruta de todo conhecimento, do bem e do mal, de tudo. Come, porque se você comer, você vai fazer um iPhone. Lá tem uma fruta comida, simbolizando esse momento. Então você vai lá, come, porque você quando fizer o iPhone, foi assim que disse, não tá bem. Quando você fizer o iPhone, que é um instrumento de ciência, todo conhecimento de coisas boas e coisas ruins, você vai ser igual a Deus, porque com o iPhone você é onipresente. Com o iPhone você é onipotente, só pegar o ChatGPT que você faz qualquer coisa. Você paga, você compra, você vende, e com o iPhone você também vai ser onipotente, onipresente e onisciente. Pergunta o ChatGPT pro Google, você vai saber tudo. E você vai ser igual a Deus. Quando você for igual a Deus, você não precisa dele. Bobinha, vai lá e come a fruta do conhecimento. Não, come, bobo, vai ser igual a Deus. E ela foi e comeu. Não sustentou, deu para Adão. Adão, não, come, Adão.
E os dois caíram. E quando Deus chega, estão lá com aquela folhinha cobrindo. Quem te deu a saber que vocês estavam nu? Aí começou a acusação. Porque eu não te dei conhecimento, só te dei amor. Foi a mulher que o Senhor me deu. E aí ele diz, alto lá, Deus. Foi a mulher que eu nem pedi, que tu tirou e que tu me deste. Eu não pedi isso. E Deus diz, ai meu eu, né? Ai, não foi a meu pai, ai meu eu. Ai meu eu. E aí ele vai, Adão, e você? Aí Eva, foi você? Não, foi a serpente que tu mandou lá do céu para cá, que ficou aqui, ela que me fez comer. Nenhum se arrependeu, nenhum assumiu a responsabilidade, nenhum pediu desculpa. Isso é orgulho. Orgulho. Eu creio que se eles tivessem se arrependido, se quebrantado, Deus dizia, tá ok, vem, abraça papai, vem, então vem, abraça papai perdoa, papai é Deus é um Deus de perdão. Vem, nunca se arrependeram por orgulho, não aprenderam, não mudaram. E aí toda a humanidade cai em seguida por causa de uma coisa, um orgulho que não nasceu neles, mas que foi estimulado por eles através do anjo. Exatamente. E olha que interessante, o orgulho, como a gente está vendo, o orgulho não é um pecado isolado. Ele é uma árvore com diferentes frutos. Isso. Uau! Diferentes frutos. O ato de pegar a folha da figueira e cobrir a nudez, isso é um ato de orgulho. Eu não preciso de você. Uhum. Por isso que Deus arranca aquela folha ali e dá a pele de animal. Deus não é dessa que vocês precisam. Você precisa de uma outra pele e que quebra o orgulho. Por quê? A pele que vocês vão vestir é uma pele de alguém que foi morto. Uau. Eles não sabiam o que era morte até então. Não. Depois, a acusação. O orgulho leva para a acusação. Porque o que é o orgulho? O orgulho também é não admitir que eu errei. Invulnerabilidade. Invulnerabilidade. Eu não posso ser fraco. Eu não posso ser... não errei. A mulher que o Senhor me deu não são frutos dessa árvore. Então, a acusação ao outro. Gente, o orgulho tirou... Como é que o orgulho se mundo. manifesta? Vamos lá. O orgulho se manifesta com acusação, o orgulho se manifesta com desobediência, com invulnerabilidade, com autossuficiência, eu não preciso, com arrogância, com prepotência, com soberba, com vaidade, com o que mais? Com impaciência, com acusação. Então, no Método CIS, eu descrevo mais de 25 maneiras que o orgulho se manifesta, que você vai ver todos eles em Adão e Eva e vai ver no povo judeu que saiu do deserto. E aí as pessoas perguntam, por que Deus não fez assim, plim, pim, pim, e mandou aquele povo judeu que saiu da escravidão direto para a Terra Prometida? Sabe por quê? Porque escravo não habita em palácio. Era um povo com escravo, com mentalidade escrava, com comportamento escravo, cheio de arrogância e orgulho. Vitimização é orgulho. E Deus precisava passar pelo processo. O deserto não era para sofrer, o deserto era para mudar. Era um local de aprendizado, era faculdade, hospital. E Deus diz, muda, deixa eu moer teu orgulho. Deixa eu moer esse orgulho da vitimização, da desobediência, esse orgulho da soberba, da arrogância, da desonra, do desrespeito que vocês têm comigo. Deixa eu moer esse orgulho, porque assim que eu moer orgulho, vocês estão prontos para entrar na Terra Prometida. Mas na Terra Prometida não é para escravo, é para livre. Para pessoas livres. E um detalhe interessante, Paulo, eu queria dizer duas coisas com base nisso que você falou. Em primeiro lugar, o orgulho, ele acaba na prática fazendo o papel inverso. Eu vou falar de outro paradoxo aqui. O orgulho é a maneira mais inteligente de continuar sendo humilhado. Inteligente no sentido da perversidade, da sagacidade, não inteligente no sentido de sabedoria. Por quê? Vamos pegar o povo de Israel. Orgulhosos. Não precisamos de Deus, não precisamos de Moisés. Vamos fazer um Deus para nós mesmos. Qual o Deus que eles fizeram ali? O bezerro. Que era dos deuses do Egito. Uau! O bezerro era o deus Apis, do Egito. Eles fizeram um deus onde eles iam adorar a religião daqueles que batiam neles. Outro exemplo. Quando houve um problema lá de provação, você nos fez sair do Egito para morrer nesse deserto? Melhor que tivéssemos ficado escravos. É melhor ficar escravo. Olha o orgulho te voltando. Outro detalhe, era melhor as panelas de carne e cebola do Egito. Olha que interessante. O orgulho, ele dá um efeito contrário. Eu posso comparar que o orgulho é quase como uma droga. A droga, para quem é viciado, num primeiro momento, dá um prazer tremendo. Mas a ressaca é muito pior. O orgulho é a mesma coisa. No momento você se acha o tal.
mas depois você volta para uma situação, e é uma situação de escravidão, por isso que a palavra cai exatamente. Por quê? Porque ela te torna sempre um usuário de drogas procurando o traficante que te humilha. Olha que interessante, aquela pessoa que está na mão do traficante, quando o traficante não está perto, ele vai lá, ele bate, ele bota pressão, eu sou do mal, eu faço, eu aconteço, ele bate na mãe dentro de casa, ele é violento, ele dá problema com a família e tudo e tal, para juntar dinheiro para voltar lá no traficante para continuar alimentando. A mesma coisa, o Egito batia neles, o Egito tirava a humanidade deles, e eles orgulhosos, não precisamos de Deus nem de Moisés, mas continuavam bebendo. Você já lembra aqueles filmes antigos que mostravam sempre, por exemplo, as patricinhas de Beverly Hills, que sempre o estereótipo do folhetim é o mesmo, é um estereótipo. Geralmente são aquelas meninas líderes de torcida, numa escola secundária americana, numa high school, e tem umas 3, 4 bonitinhas ali, tem uma que é riquinha, e tem umas 3, 4 da galera dela que humilham sempre uma menina feia. Mas olha que interessante, aquelas que humilham a menina feia são todas subservientes àquela líder ali, a riquinha. E elas acham que são do mesmo naipe porque estão andando juntas. Pode olhar. É aquele político que tem, geralmente, eu lembro o Aldorico Paraguaçu, do Bem Amado, tem o político e tem o de seu borboleta, que fica ali, coronel! Longe ali, ele banca, eu sou o assistente, eu sou o assistente do governador, do prefeito e tudo mais. Ele humilha todo mundo. Mas lá adiante, ele é humilhado. É isso que o orgulho faz. Segunda coisa muito importante. Como começou o pecado? Eu não sei como o pecado começou no coração de Lúcifer, que é o nome que a gente dá para esse anjo rebelde. Mas tem algo da história que eu posso dizer. O primeiro pecado de Lúcifer não foi o adultério. Não foi o assassinato. Não foi a ganância. Não foi a gula. O primeiro pecado de Lúcifer foi o orgulho. Isso. Ezequiel, capítulo 28, versículos 15 a 17. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, se encheu o teu interior de violência e pecaste. Por isso que te lançarei, profanado, fora do monte de Deus e te farei perecer. Até aqui, Deus falou dos sintomas do que estava acontecendo com ele. Olha os sintomas. Ele começou com iniquidade, multiplicação do comércio significa que ele começou a falar com todo mundo contra Deus, fofoca. Uau. Multiplicação do comércio, essa expressão idiomática no hebraico é falar mal. Eu falo mal para você do outro. Sabe aquela pessoa... Propaganda negativa. É aquela pessoa na empresa assim, que ela é tóxica. Se encheu o teu interior de violência. Por isso eu te lançarei. Agora, qual foi a doença que provocou todo esse comportamento? O verso 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Olha aí. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Vaidade. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Então, o orgulho foi o primeiro sentimento que ele teve, e o orgulho foi justamente uma distorção de tudo de bom que Deus lhe havia dado. Tem um filme, O Advogado do Diabo. Eu lembro desse filme. Foi o filme mais evangelístico que eu já vi na minha vida. E quando acaba o filme, o diabo, né, que era um advogado, ele diz: vaidade, meu pecado favorito. Que vaidade é uma das manifestações de orgulho. A formosura de Lúcifer se fez achar tão bom, que igual a Deus. Então, pode ser a formosura de Lúcifer, a beleza, o dinheiro, a fama, a autoridade, a força, o poder, a hierarquia. O que é que tá te fazendo se sentir vaidoso e melhor do que Deus? A tua riqueza, a tua fama, o número de seguidores, o dinheiro que você ganha? Sabe de uma palavra o que é o orgulho? É usar mal os presentes que Deus me deu. Uau. Se você agora der para o seu filho aí um carro e ele começar a dirigir como um louco, começar a furar sinal vermelho, a entrar na contramão, até o dia que recebe a notícia que bateu o carro e arrebentou tudo. Isso é o orgulho. Deus te deu algo para você. Você, para a glória dele, para a glória dele, para sua glória. Você está usando para a sua glória, você está usando mal o carro que ele te deu.
E aí o que a gente vê? Um povo... Então vamos fazer a analogia. O povo hebreu é você. Estava no deserto. Estava na escravidão. Você está na escravidão financeira, na familiar, conjugal. E aí vem Deus, pega alguém para te tirar daí. E a pessoa te pega e te leva para um caminho de cura, um caminho de transformação, de aprendizado, de mudança. Só que quando você entra nesse caminho, em direção às tuas promessas, você não segue o caminho. Você começa a fazer zigue-zague. A pessoa diz, é por aqui, não, é por ali. Faz aqui, não, vou fazer o que eu quero. Eu sei, eu sou bom. E a pessoa não aprende. Esse deserto conjugal se propaga por anos, até um divórcio. O que era apenas uma doença vira morte. O que era o problema financeiro vira pobreza. O que era problema com os filhos, perde os filhos. E a mudança não acontece, porque o orgulho impede que a pessoa mude. Porque se torna autossuficiente, desonroso, impaciente, desobediente, invulnerável, autossuficiente, falei. Então, eu vejo muitas pessoas, elas me perguntam, Paulo, quando é que eu vou sair desse problema? Que problema é esse problema? Você está falando desse deserto financeiro? Desse deserto financeiro. Quando você mudar. E ela diz, o que eu preciso para mudar? Precisa moer o orgulho. Moe teu orgulho, que você muda. Eu tenho dito, todos os problemas humanos, todos, morte precoce, pobreza, guerra, divórcio, adultério, todos os problemas humanos, eles acontecem por um único motivo, orgulho. E olha que interessante, só 2 dos milhões, 1 ou 2 milhões de pessoas, só 2 que saíram do deserto e entraram na Terra Prometida. Porque Deus deixou morrer aquela geração para nascer uma nova. Quais eram esses 2 que entraram? Um se chamava Josué, o outro se chamava Caleb. Você sabe que no Oriente Médio os nomes não são dados assim pela sonoridade. Por exemplo, quando eu falei de ter filho com a Laura, a gente escolheu o nome pelo significado. Eu também. Teodoro, Tel, Deus, Doros, vem do Dorel, em grego é doar, presentear, Teodoro, presente de Deus. Sara, Sar, príncipe. Sara, princesa. Soraya, em hebraico, em árabe. E no Oriente Médio também é assim. Vamos falar do nome dos 2 que saíram? Um se chamava Josué, que é o mesmo nome Yehoshua, Jesus. Uau, não sabia. Josué é Jesus. Não sabia. Josué é Jesus. Caraca. É o mesmo nome. Aí você fala, então por que Jesus chama Jesus não Josué? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. E eles traduziram o nome Yehoshua, ou Yeshua, por Jesus. Assim como Paulo é Pablo, em espanhol, ou Paul em inglês. É o mesmo nome, mas o americano fala Paul. Como é que fala lá no hebraico? Não tem a palavra, o nome Paulo em hebraico não tem, você tem em latim. Paulus, que significa aquele que é pequeno. Você fala paulatinamente, né? Bom, não existe o nome Paulo em hebraico. O apóstolo Paulo, ele chamava em hebraico Shaul, que é o mesmo nome do primeiro rei de Israel. Saul. Só que Saul em grego é Saulus. Por isso que a gente fala Saulo. Cara, que loucura. Saulo estava Shaul. Saul que perseguiu Davi. Shaul. Caraca. Porque ele persegue. E é interessante que quando Deus fala aquilo com ele, a maneira como Deus fala lembra quando Saul estava perseguindo Davi. Isso? Que loucura. Shaul, porque me persegue. E ele muda o nome para Paulus, que significa pequeno. Então... Porque quando eu sou pequeno, que eu me torno grande. Aí então o nome Yehoshua é a abreviatura do nome sagrado de Deus, mais a palavra Shua, que é o verbo salvar. Yehoshua, Deus salva. Então, em grego, você fala Jesus. É o mesmo nome. Então, Josué e Jesus são charás. Uau. E esse Josué que sai, olha o significado do nome dele. O Senhor salva. Então, eu não vou atravessar esse deserto por conta própria. Eu não estaria aqui se não fosse Deus. É um nome que é uma propaganda, se eu posso dizer assim, uma advertência contra o orgulho. Não é você que se salva, é Deus que salva você. Uau. Você chegou aqui porque Josué podia se encher de... Não, eu sou realmente... Rapaz, olha isso aqui... Quantas batalhas ele venceu? Não, Legendários, que é aquele lado... Eu tô melhor do que qualquer coisa do Legendários, porque olha como é que eu tô aqui, quanta batalha. Não. É o Senhor que trouxe você através desse deserto. O segundo se chamava Caleb. E o que significa Caleb?
Etimologicamente falando, Caleb significa Kalev. Lev é coração em hebraico. Ka é que está junto ao coração. Kilev, Kalev. Mas, por alguma semântica, Kalev em hebraico também é cachorro. Porque eles já entendiam que o cachorro... Eles pensavam muito na situação, embora que isso é tão interessante. O cachorro não era um animal doméstico que todo mundo apreciava. Só tinha um grupo que gostava de cachorro. Porque o cachorro geralmente era um animal selvático. Mas tinha um único setor da sociedade que apreciava ter um cachorro de estimação. Pastores de ovelhas. Uau. E ele sabia como é que o cachorro ajudava a controlar o rebanho, como o cachorro era fiel. Realmente... Junto ao coração. Junto ao coração. Então, Kilev, Kalev, é cachorro em hebraico até hoje. Você aceita ser junto ao coração, fiel, submisso como um cachorro. Uau. E cachorro era uma maneira depreciativa. Tanto é que, vou dar 2 exemplos bíblicos, quando a Jezabel foi morta, diz que os cachorros devoraram a carne dela. Aquela mulher também com fluxo de sangue, quando Jesus falou, olha, não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E ela fala, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas. Ela se humilhou ao máximo ali, anti-orgulho. Isso. Como o general que mergulhou 7 vezes. 7 vezes. Foi humilhado, ele só foi curado da lepra. Qual é o nome dele? Naamã. Ele só foi curado da lepra. Imagina, chega um general de guerra poderoso. Com rios maravilhosos lá no país, na Síria. Rios lindos, maravilhosos. Aí vai ter com o profeta. E o profeta nem atende, manda o assistente dele. O profeta, se você se mergulhar 7 vezes no rio. Quem é esse profeta que não atende o general? E a moça disse, cara, vai, já tá aqui o acidente dele. Olha, se ele pedisse uma coisa difícil, você não faria, né? Então você vê. E só foi curado depois que ele foi humilhado. Aquela mulher foi humilhada. Né? Ou seja, tem que moer o orgulho. Aí eu tenho que pegar uma passagem aqui que diz... Olha só, se o meu povo, que se chama pelo meu nome... Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, vamos lá agora, se humilhar, orar, buscar a minha face, agora, se arrepender dos seus pecados, aí sim, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra, a sua casa, o seu casamento, a sua vida. Mas qual foi a primeira etapa? Se humilhar. Não é se ele for humilhado, se ele se humilhar. Naamã se humilhou, a mulher se humilhou. O próprio Caleb, para ser um nome desse permitir, porque eu fico imaginando como é que os pais colocam no filho o nome de Caleb, de cachorro. E os 2 entraram ali. Então, nesse nome, tem uma mensagem para atravessar o deserto e ir para outro. Para entrar no deserto, você pode entrar como um povo. Mas para sair dele, só reconhecendo que é Deus que está te tirando dali, Ele que te salva, e você tem que se submeter como um cachorro ao seu dono. E só alguém humilde se submete. Exatamente. Agora é até bom a gente colocar uma coisa para não aparentar até uma contradição com o que falamos antes, com essa questão de se humilhar. Existe uma diferença entre se humilhar e se tornar abusável. Isso. Humilhável. É que em português, você sabe que quando a gente estuda outros idiomas, às vezes tem algumas situações assim que uma língua criou uma palavra para aquilo que não representa exatamente no outro idioma. Exatamente. É igual em inglês, você tem heaven and sky. Você tem o céu de paraíso de Deus e o céu de atmosférico. Em português, a gente tem a palavra saudade, que você não tem em inglês. Você tem que usar quase que uma frase, I miss you, né? Eu te estranho em espanhol, mas saudade não tem. A gente tem em português esse conceito. Os alemães falam de Schadenfreude. Schadenfreude não tem tradução, é uma alegria na desgraça, é aquela coisa que aconteceu uma tragédia, mas sua família foi poupada, então você fica alegre na desgraça. A gente não tem em português uma palavra que denome esse sentimento. Como é que você está alegre se teve uma desgraça? Os alemães colocam Schadenfreude. Então, não existe em português uma palavra para diferenciar os 2 tipos de humilhação que existem. Mas mesmo que essa palavra não exista, em termos conceituais, eu acho importante quem está nos assistindo entender que há 2 tipos de humilhação. Existe aquela humilhação, que eu vou chamar de humilhação espiritual, que é aquela que você se submete, que você se entrega a Deus, que você se deixa que o que sabe mais do que você te conduza. Olha que troca de papéis nós tivemos. Na Turquia, eu te conduzi. E você foi muito humilde. Eu dou esse testemunho aqui.
você sentou com Black Belt, que eles não estavam ali por causa de Rodrigo Silva, você se sentou com o Black Belt e ouviu atentamente a minha explicação. Isso. Quando eu fui para o método CIS, eu me assentei e ouvi a sua explicação. Acho que é o prazer de ser submisso. E reconhecer que você não é bom em tudo. É. Você tem a sua área, e mesmo a sua área, ouça os pares, e saber que 99% do conhecimento que está em redor, você é leigo. Isso, 99,99999. Se entregue. E a vantagem, se você se entregar na mão do bom advogado, você está bem, do bom médico, etc. Eu digo assim, bendito é aquela pessoa que tem alguém para quem ser submisso. Exatamente. Naqueles então, momentos específicos. Esse é um se humilhar inteligente e espiritual. Eu vou dar só uma ilustração dele e vou falar do segundo tipo. Quando Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Em outros dizem humildes. Humildes. Sabe o que significa isso? Lembra os manuscritos do Mar Morto? Uhum. Eles encontraram lá a expressão hebraica que agora eu sei o que Jesus falou. Que Jesus falou em aramaico. E a Bíblia tem em grego. Quer dizer, o Novo Testamento grego já é uma tradução do que Jesus falou. E como é que você traduz a expressão idiomática? O que Jesus quis dizer? Humilde de espírito é pobre de espírito? Em hebraico, eles encontraram a expressão anavei ruar, que traduzido literalmente é o encurvado no espírito. E anavei pode ser tanto o pobre como o encurvado, é a mesma palavra. E espírito, ruar, em hebraico, pode ser tanto o espírito como o sopro. É a mesma palavra. Em grego também, tanto é que o Espírito Santo é pneuma hagion. E pneuma também é fôlego, você não chama pneumatologia, pulmão, pneu de carro. Olha que interessante. O que significa então o encurvado no espírito, anavei ruar? Quando o vento passa na lavoura, o que o trigo faz? Se inclina na direção do vento. Jesus pegou essa expressão que tinha no hebraico e falou, pois é, quando o vento passa na lavoura, o trigo se inclina. Bem-aventurados aquele também que quando o vento de Deus, que é o Espírito Santo, sopra, ele também se inclina. Bem-aventurados os encurvados pelo Espírito, seria a tradução ao pé da letra. Os pobres de espírito. Isso é a humilhação que Deus quer. E eu ainda digo mais. Eu vou te trazer mais uma, se você achar, você vai encaixar aí. Que eu tenho trabalhado as pessoas que tem feito muito sentido. Se eu xingava, se você é burro, eu estou humilhando? Não. Eu estou te ofendendo, estou te agredindo, estou mentindo ao teu respeito. A única forma de alguém me humilhar é se falar as verdades escondidas sobre os meus defeitos. Se alguém diz assim, Paulo, você fez isso. Que vergonha. Me humilhou. Paulo, você roubou. Me humilhou. Quando alguém traz à luz os meus defeitos, aí me humilha. Se alguém diz que, Paulo, você é burro. Não sou. Não está me humilhando. Está me enchendo o saco, está me perturbando, mas não está me humilhando. Então, a humilhação é me tornar menor, me encurvar. É um processo que só a verdade faz comigo. Exatamente. E a verdade são os meus erros. Então, se o meu povo, que se chama pelo menos se humilhar, se o meu povo reconhecer seus pecados, suas falhas, seus insucessos, seus defeitos, e se encurvar, demandando, dependendo de mim, e aí vem, e orar. Então, a humilhação, só é humilhação, nesse contexto, quando eu reconheço as minhas falhas. Minha dependência de Deus. E trago luz sobre elas. E trago luz sobre elas, minhas falhas. Eu sou falho, eu errei, eu pequei, eu adulterei, eu menti. Quando eu trago isso, dói, a humilhação dói. E a humilhação cura. Porque quando eu erro e trago, errei, escondi, não dói. Não dói, traz uma consciência pesada, não dói. Roubei, ninguém sabe, não dói. Agora no dia eu roubei. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, eu roubei. Você roubou? Roubei. Que humilhação. Pessoas olhando para mim, que humilhação. Você errou, você pecou. E esse é quebrantamento da verdade. Jesus é a verdade. Jesus é a luz que ilumina, que traz à tona o pecado, essa luz, a luz da revelação. Aí eu me humilho. Quando eu me humilho, quebra. Mói o orgulho. O que o orgulho faz? Não, você não errou assim. Quem é que não erra? Olha o orgulho. Você é igual a Deus.
Você errou, mas se errou, também errou por causa disso. Ou seja, tem uma culpa de um outro que não é minha. Claro. O outro me levou a errar. E eu não me humilho. O Satanás, ele quer convencer que você é perfeito, que você é maravilhoso, que você não errou, e se errou foi porque alguém te fez errar. Ei, Adão, foi você que errou, não. Foi Deus que botou essa mulher no paraíso. Você não errou, não. Foi Deus que botou a cobra, você não errou, não. Não se arrepende, não se humilha diante de Deus. Naamã, não mergulhe nas 7 onças, é bom demais para obedecer o assistente. Continua orgulhoso, porque a lepra vai te consumir, a doença vai te consumir, o pecado vai te consumir. Mas quando a pessoa moe o orgulho, confessando seus erros, ele é curado. Ele é curado. O orgulho é moído. E não passa o mertiolate, não, continua soprando. Quando o orgulho é moído, o processo continua, vem o arrependimento, vem a confissão, vem o quebrantamento. Aí Deus entra. O que encobre as suas transgressões não prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa. Por isso que é interessante, no Antigo Testamento, Deus, ao contrário do que a gente aprendeu com a teologia medieval, que a pessoa confessava para o padre lá no secreto, no Antigo Testamento era o contrário. Se o camarada pecasse, ele tinha que levar o cordeiro debaixo do braço até a porta do santuário, confessar o pecado dele de maneira audível, tem até um procedimento psicológico nisso aí, porque você sabe que, como os psicólogos dizem, que um processo da cura é você verbalizar, amigo, aquilo ali. Tá caindo uma ficha no método CIS nos últimos momentos. Não vamos dizer o que foi, mas quando as pessoas levantam, elas fazem o quê? Exatamente. Não vamos dizer o quê? Não vamos falar o que é, Por não. Por isso a cura. Tem que ser. Que algumas pessoas falam, não, mas aí eu já resolvi comigo mesmo. Não, você tem que falar. Paulo. Abre a boca. Paulo, eu roubei você. Esse processo faz parte da cura. E é humilhante. Isso. E é humilhante. Agora, nós falamos aqui desse processo da cura no sentido positivo. Da humilhação, porque eu falei que a humilhação, infelizmente, como na língua portuguesa temos uma mesma palavra, é a mesma palavra para os dois, então é bom a gente conceituar de que humilhação nós estamos falando. Então até aqui nós demos exemplos da humilhação que conduz à cura. Eu chamaria, apenas para ficar bem destacado, humilhação espiritual. Agora eu vou falar da outra humilhação, a humilhação patológica. Vamos só pegar um pouco mais dessa humilhação espiritual. Como é que eu encaro o jejum? Um ato de humilhação. Pode ter algo mais humilhante do que a fome. Tem algo mais humilhante do que a fome. Quando eu me ajoelho diante de Deus, é um ato de humilhação, eu não sou nada. Quando eu me jogo no pó, eu estou dizendo, olha, eu não sou nada, eu vim daqui eu não sou nada. Quando a pessoa rasga a roupa em pano de saco, eu estou dizendo, eu não sou nada, é um processo de humilhação. E esse processo de auto-humilhação, se não for vitimização, ele é cura. Né? E olha que loucura. O que as pessoas mais fogem? É da humilhação. Não, ninguém quer. O que ela mais precisa para moer o orgulho e sair do deserto, moer o orgulho e transformar a sua vida, quem é você para falar de mim? Mas eu estou falando a verdade, mas não quero saber da verdade. Quem é você? Vai cuidar da tua vida, vai cuidar do teu negócio, você não tem nada comigo, se cala. A gente vê na internet, não ouve ninguém, faz o que você quer, não deixa que outros falem. Como assim? Como assim? Não ouvi ninguém? Ouve. E põe no mosaico, ouve, vê o que serve. O que não serve joga fora, mas pega o que serve. Porque eu não consigo uma autopercepção perfeita de mim, mas o que eu disse para ele pode fazer sentido se eu ouvir. Então as pessoas não querem ouvir o que o outro, não querem ouvir humilhação, não querem saber dos seus erros. E estão se destruindo, fazendo a vontade do Satanás, acreditando que ele é perfeito, que não tem o que mudar. Acreditando, como Adão e Eva, que o erro é de Deus, é da serpente, não deles. E não se quebrantam, não se arrependem, não se humilham, nem se permitem ser humilhados. E humilhação é você ter a capacidade de fazer com o outro e pelo outro o que você, teoricamente, não precisava. Vou dar um exemplo. Também. Se eu estou pagando pelo meu jantar, eu tenho o direito de ser bem servido. Mas se eu chegar depois e chamar o cara que me serviu e falar assim, muito obrigado, você fez a minha noite melhor. Isso é uma humilhação no espírito. Amigo, isso é espiritual. Isso é espiritual. Jesus não precisava pedir água para ninguém. Quando ele pediu para aquela mulher samaritana, me dá um pouco d'água. Gente, ele multiplicou pães e peixe, Paulo. Ele fez a rocha que Moisés feriu jorrar água. Ele criou a água. Ele não precisava pedir água. Ele é água viva. Ele é água. Vamos piorar a coisa?
Ele pediu água até para os algozes dele quando ele estava na cruz. Eles deram vinagre para ele. Jesus pediu. Então, o ato de humilhação, às vezes assim, eu poderia te prejudicar, mas eu não vou. E olha onde é que acabou o ato de humilhação de Deus, de Jesus? Na cruz. Cara, era Deus. E a vida dele, humana ali, acabou na cruz. Mais alta humilhação. É impensável. É algo muito louco isso. Uhum. Agora, posso falar do outro lado, que eu acho que é importante o pessoal ouvir o outro lado também. Repito, para ficar bem claro para quem está em casa. Como, infelizmente, não temos duas palavras na língua portuguesa, eu vou ter que pegar a mesma palavra, mas dar dois conceitos diferentes. Falamos, então, de humilhação espiritual. Essa você tem que ter. Vai para a cura, vai para a transformação. Vai para a cura, transformação, santificação. Faz parte do caráter de Deus, do exemplo de Deus. Do outro espectro, eu colocaria a humilhação patológica. O que é a humilhação patológica? Eu posso dar exemplos. A humilhação patológica pode ser o vitimismo. Uhum. O vitimismo é uma humilhação patológica. Tem pessoas que têm orgulho de serem miseráveis. Sabe que tem uma experiência interessante que o homem mais... no mundo da filosofia, o homem mais humilde, entre aspas, que houve foi um filósofo chamado Diógenes. Talvez você já ouviu falar no Diógenes, aquele louco que andava com uma lantela acesa durante o dia, falando, estou procurando um homem íntegro, um homem justo. E o Diógenes, ele queria ser tão humilde, que o Diógenes criou uma filosofia que a gente chama o cinismo. E a origem da palavra cinismo é kenekos, em grego, significa cachorro. Porque ele queria ser tão humilde que ele queria viver como os cães. Então ele morava num barril com um monte de cachorro, sabe, lá na Grécia. E teve um episódio que o menino foi beber água, ele foi beber água e ele tinha uma caneca quebrada, porque ele era muito humilde. E quando ele foi beber a caneca... Pobre. Mas pobre no sentido assim, forçadamente. Era uma filosofia para ele aquilo. Quando chegou um menino do lado e foi beber água com a mão. Ele falou, opa, o menino tá mais humilde do que eu, porque eu estou bebendo com a caneca quebrada, ele está bebendo com a mão. Ele jogou a caneca fora e começou a beber com a mão. Esse era o Diógenes. Só que tem uma época que o pessoal falou a Diógenes, você é tão arrogante, tão orgulhoso, que o seu orgulho brilha pelos buracos da sua mortalha. Uau! Por isso que a palavra cinismo, que originalmente significava ser tão humilde como um cachorro, hoje tem um sentido contrário. Você está sendo muito cínico. Você está falando uma coisa que não é o que você pensa. Então, essa humilhação patológica é o do cinismo. Isso. É a pessoa que tem orgulho de ser miserável. Que é orgulho. Que é orgulho. É a pessoa que na sua... Eu sou pobre. Você é rico. Por isso orgulho. Eu sou superior a você. E se acha? Eu sou superior a você. Pega essa. Você é rico. Eu sou tão pobre. Por isso que eu sou pobre, eu me sinto melhor do que você. Isso é orgulho. Ou então também, eu sou rico, porque eu sou rico, eu sou melhor do que você. Orgulho também. Os dois é do Satanás. Vamos pegar a teologia da libertação. Desculpe me apresentar uma discordância aqui. O slogan deles era a opção radical pelos pobres. E eu lembro, Gutierrez, Boff, esse pessoal todo, eu estudei com eles. Não com eles como professores, mas com teólogos da libertação. Eles diziam que Jesus tinha a opção radical pelos pobres. Jesus não tinha opção radical pelos pobres, porque se Jesus tivesse a opção radical pelos pobres, ele estaria fazendo acepção de pessoas. Isso. Não, sentava na mesa com os ricos. Com os ricos e com os pobres. Lázaro, ele sentava com todos. O Nicodemos, José de ele foi para um túmulo rico, de um amigo rico que deu um túmulo para ele, andava com dinheiro, tinha tesoureiro. Então não tinha opção radical. O Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, não diz porque Deus amou os pobres de tal maneira que Deus amou o mundo. Então vamos colocar, isso também é um tipo de humilhação patológica. Eu tenho que me humilhar para mostrar que eu sou grande. Tenho que ser pobre para mostrar que sou humilde. Que sou mais amigo de Deus. Tem que mostrar que eu sou doente, desfavorecido. Outra forma de humilhação patológica, a crença limitante. Eu não posso crescer. Isso. Porque senão eu não vou ser feliz, eu não sei o quê, porque a riqueza traz muito mal, não sei o quê e tudo. Às vezes você está preso a um mantra que a sua mãe contou para você na infância, uma crença limitante. Então aqui eu dei exemplos
do que eu chamaria de humilhação patológica, que não tem nada a ver com humilhação espiritual. Então, embora, por força do vocabulário, do dicionário, eu seja obrigado a usar o mesmo vocábulo para ambos os sentimentos, eles são completamente diferentes, e eu alerto a quem está nos assistindo a não confundir uma coisa com outra, porque senão você pode cair no erro. Achar lindo e mostrar para os outros que você é pobre, que você é infeliz. Porque isso é uma virtude. Que isso é uma virtude, que não é. Isso é uma maldição. Que o coloca superior ao outro, ou no outro espectro, você pode evitar qualquer tipo de humilhação, porque você não quer ficar naquele lado. Então, quer dizer, a pessoa, não, eu fiz o método CIS, eu não vou me rebaixar, não vai dizer porque isso. Senão vai ser a minha crença limitante sendo estimulada. Às vezes você vai ter que se rebaixar. De que maneira? Como você falou, se humilhar, confessar, etc. Você quer ver uma coisa? Isso eu sei que foi revelação de Deus. Deus tem um caminho, um fluxo de Deus, que é simples. Quando você diz obrigado, quando você pede por favor, é uma auto-humilhação. Ou seja, eu preciso de você, por favor. Não é pelo dinheiro que eu estou te dando. Eu preciso de você, eu dependo de você, por favor. É um ato de auto-humilhação. Aí você me dá um copo d'água, eu digo obrigado, olha, obrigado. De novo eu estou me humilhando, botando submisso, inferior a você, porque você teve o recurso para me dar. E eu tive que te agradecer. Então, quando você diz, por favor, quando você diz obrigado, quando você diz eu não sei, quando você pede ajuda, se nós cumprirmos coisas simples do dia a dia, obrigado, por favor, eu não sei, me ajuda, é um ato de auto-humilhação. Eu vejo casas que ninguém diz por favor para ninguém, que ninguém diz obrigado. E quando diz, não é em casa, é fora, por questão de educação e social. Mas se você for simples nessas coisas de auto-humilhação, por favor, obrigado. Eu dependo de você, eu preciso de você, eu não sei. Fala de novo porque eu não sei. É um treinamento diário de auto-humilhação. E aí, o que é que eu creio? Esse meu orgulho. Eu estou trazendo a verdade. Olha, por favor, a verdade é, eu preciso da sua ajuda. E a verdade dói. E a verdade dói, eu preciso da sua ajuda. Né? Então, o que é que eu creio? Quando vem a verdade sobre as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas incapacidades, os meus pecados, a verdade vem, ela me humilha. Quando ela me humilha, ela mói meu orgulho, isso me torna humilde. Eu reconheço quem eu sou. E essa humildade me faz agora aprender, me torna sábio. E a sabedoria me santifica. Porque na sabedoria eu temo a Deus. Porque agora eu sei da minha humanidade. E esse temor a Deus me santifica. Então, e eu creio que foi revelação. A verdade sobre minhas falhas, erros, pecados, incapacidades, incompetência, a verdade me humilha. Vamos botar aqui na tela. Me humilha. Essa humilhação me torna humilde. Eu reconheço quem eu sou, reconheço as minhas fragilidades, me torno humilde. Por ser humilde, agora eu preciso aprender. Eu preciso mudar. E eu me torno sábio. E nessa sabedoria, reconhecendo a minha humildade, eu temo a Deus. Porque se eu errar, eu vou falhar. E o temor a Deus me santifica. A gente se acha humilde, se considera porque a gente serve de alguma maneira o próximo ao ser médico, né? Mas eu vi que tinha muito de orgulho para ser tratado, para ser moído. Estar aqui me torna e me faz uma pessoa melhor. E assim, eu sou melhor não só para o meu ecossistema individual, para minha casa, para minha família, mas para quem eu sirvo, que são os pacientes que batem na minha porta e eu quero oferecer sempre mais e melhor. Vieram os meus pais que tiveram acesso a novos conhecimentos, a assuntos nunca tratados em família, assim, né? Porque muitas coisas que a gente queria dizer, que a gente enxerga, e aí tá tudo em paz ali. O Paulo e a Camila dizem tudo e a pessoa já chega tratada, curada em casa, né? E aí a minha avó foi, meu irmão foi, meus cunhados foram. Então a gente vive uma transformação de um ambiente familiar próspera não só financeiramente, mas emocionalmente.